Manipulação miofascial, manual instrumental, lâmina superficial do tórax, mais precisamente o músculo peitoral maior. Crochetagem, podemos começar com uma raspagem na zona de aderência entre fáscia superficial e a fáscia profunda. Lembrando, segurar o gancho pelo corpo com a mão instrumental e a mão palpatória bem apoiado na parte superior da espátula do ângulo menor. Podemos raspar bem as inserções, a aderência entre fáscia superficial e profunda no tórax, clavícula, raspar bem de forma contundente, mas sem ser desagradável ao paciente que está sendo tratado. Uma boa raspagem. Não podemos esquecer também da zona de aderência mais ou menos ao nível da sexta, sétima costelas. O indicador é que percebe melhor, determina o indicador que está apoiado na espátula, que nós conseguimos acessar a parte mais profunda da face. Nós conseguimos ter um contato com a costela. Dessa forma, nós podemos raspar todas essas zonas de aderência entre fáscia superficial e também a fáscia profunda. Crochetagem, podemos realizar um deslizamento em cima de toda a massa da lâmina superficial do tórax, mais precisamente o peitoral maior. De uma forma leve, com pouca compressão, nós acessamos pele, fáscia superficial. Com uma compressão um pouco maior, nós conseguimos acessar a fáscia epimisial do peitoral maior. Um deslizamento suficiente para acessar o tecido que você quer. Posso fazer uma direção perpendicular às fibras, lembrando que a mão instrumental desliza o ângulo maior do gancho e a mão palpatória realiza uma pequena tração na pele para fazer com que a manobra seja o mais eficiente e também o mais agradável possível ao seu paciente. Deslizamento com gancho de crochetagem. Uma velocidade ideal, nem muito rápido e também não muito lenta. Após raspar as zonas de aderência na clavícula, no externo e mais ou menos ao nível da sexta e sétima costela, são zonas de aderência entre a fáscia superficial e fáscia profunda que coincidem com a inserção do peitoral maior ou da lâmina superficial que corresponde ao peitoral maior no tórax. Além dessa raspagem, nós podemos raspar também a crista do tubérculo maior na cabeça do úmero, onde o peitoral maior se insere. Manter o gancho bem inclinado. Para acessar essa estrutura, nós devemos fazer uma compressão um pouco maior para ultrapassar a barreira do deltoide anterior, entre outras estruturas.
Dessa forma, eu consigo raspar a inserção do peitoral maior. Repetindo, raspamos a inserção no tubérculo maior, na crista, raspamos a clavícula, raspamos o externo e raspamos ao nível da sexta, sétima costela. Crochetagem da lâmina superficial do tórax, mais precisamente peitoral maior. Nós podemos realizar uma fibrólise. Como eu não consigo acessar a massa do peitoral maior dessa forma, nós utilizaremos, muito bem explicado na parte de instrumentalização, o ângulo maior, oblíquo. Seguro da forma como é explicada na instrumentalização e com os dedos da mão manipuladora ou palpatória, eu realizo uma pinça na quantidade de tecido que eu quero manipular. Lembrando que esse é um bom estímulo para manipular, descolar a fáscia onde determinamos. Realizo isso ao redor de toda a inserção do peitoral maior no tórax. Nessa região, nós podemos manipular com o braço em abdução ou em flexão. A gente consegue acessar bem essa parte do peitoral maior e, beliscando com a mão manipuladora, encaixo bem o gancho, o ângulo maior, na região que eu quero manipular. Belisco, tensiono, encaixo o gancho logo ao lado do meu indicador e com a mão manipuladora e o gancho de crochetagem eu faço movimentos de tração. Descolo bem o peitoral maior da clavícula. Descolo bem o peitoral maior em relação ao deltoide anterior. Lembrando de sempre manter o gancho o mais inclinado possível para a pontinha não pegar na pele e machucar. Posso realizar essa mesma manobra nesse sentido. Peço ao paciente uma flexão lateral da cabeça para o gancho não entrar em contato com o rosto dele. E aqui a gente consegue descolar o peitoral maior da fáscia axilar. Um bom estímulo para manipular essa lâmina superficial do tórax, mais precisamente o peitoral maior. Manipulação miofacial manual instrumental, lâmina superficial do tórax, peitoral maior. Nós podemos utilizar a pistola massageadora, massageador GAN. Uma boa forma de utilizar a pistola é raspando as inserções do peitoral maior que coincidem com aderência entre fáscia superficial e fáscia profunda. Mantenho o massageador com a ponteira plana, o mais oblíquo ou paralelo ao tecido, o mais oblíquo possível ou paralelo. E faço um estímulo nessas inserções e zonas de aderência longitudinal e transversal. Longitudinal, transversal. Aderência entre fáscia superficial e a fáscia profunda. Teremos também uma zona de aderência ao nível da clavícula. Um bom estímulo preparando o tecido
para manobras mais vigorosas em alongamento e ou de forma dinâmica. Lembrando de manter o instrumento o mais oblíquo possível ou paralelo ao plano que você está raspando ou manipulando. Ao nível da sexta, sétima costela, externo. Tensiona um pouco a pele para conseguir acessar de forma mais eficiente esses tecidos mais profundos. Ao nível da clavícula, zona de aderência transversal ao nível da clavícula, zona de aderência longitudinal ao nível do externo, zona de aderência ao nível ou inferior ao peitoral maior, ao nível da sexta, sétima costela. Lembrando também que podemos raspar a inserção do peitoral maior na crista tubercular do tubérculo maior ao nível do húmero, da cabeça do húmero. Uma boa forma de estimular a fáscia e prepará-la para manobras mais vigorosas, de forma alongada e também um trabalho também dinâmico. Nós podemos usar com essa ponteira arredondada, nós podemos fazer uma percussão em todo esse tecido. Nós podemos começar com o tecido em posição anatômica, podemos percutir toda a massa do peitoral maior. Essa ponteira é muito agradável. Dessa forma, eu preparo o tecido, a lâmina superficial, o peitoral maior, para manobras mais vigorosas de forma alongada e também dinâmica. Logicamente, se tudo for preciso, dependendo da sua avaliação. Percuto toda a massa. Quanto mais compressão eu realizo, fibras mais profundas do peitoral maior são acessadas. Manipulação miofascial manual instrumental, lâmina superficial do tórax, mais precisamente peitoral maior. Podemos começar fazendo uma raspagem das inserções do peitoral maior no tórax, na cabeça do húmero. E as inserções do peitoral maior no tórax, ou dessa lâmina superficial, coincidem com as zonas de aderência entre fáscia superficial e fáscia profunda ao nível da clavícula, do externo e mais ou menos ao nível da sexta, sétima costelas. Para fazer uma boa raspagem, nós utilizamos a ponteira plana, um pouco de gel lubrificante, para diminuir o máximo possível o atrito do instrumento em relação ao tecido que você quer manipular, não causando danos à pele, o mínimo de dano possível à pele. Então nós podemos raspar essa região ao nível da sexta, sétima costela, a inserção do peitoral maior, zona de aderência entre fáscia superficial e fáscia profunda, aderência transversal. Lembrando de manter o instrumento o mais oblíquo possível ou até mesmo paralelo à região que você quer manipular. A região que você manipula vai se tornando hiperemiada, avermelhada, isso é uma reação normal. Raspar bem a inserção do peitoral maior na clavícula
e também uma zona de aderência transversal. Raspo bem essas regiões. Um bom estímulo a essa fáscia, preparando os tecidos para manobras de forma alongada e também de forma dinâmica. Podemos raspar a inserção do peitoral maior na cabeça do húmero. Tem que fazer um pouco mais de compressão para ultrapassar a barreira dos tecidos mais superficiais e acessar bem essa região. Raspagem da clavícula, raspagem do externo, raspagem da sexta, sétima costela, raspagem da inserção do peitoral maior na cabeça do húmero. Manipulação miofacial manual instrumental, lâmina superficial do tórax, fáscia profunda, mais precisamente o peitoral maior. Nós podemos fazer uma manobra de estímulo do descolamento e do deslizamento da fáscia superficial em relação à fáscia profunda. Nós podemos utilizar a ventosa, uma quantidade suficiente de alguma substância lubrificante que cubra toda a região que você quer manipular. Escolher uma ventosa de um tamanho ideal, uma quantidade de sucção suficiente para que você consiga abaular a pele e também consiga deslizar a ventosa no tecido ao mesmo tempo. Abaulamento e deslizamento ao mesmo tempo. Ok? Vamos escolher uma ventosa de um tamanho ideal. A gente percebe que a ventosa abaulou e através de um deslizamento e do feedback do meu paciente, está incomodando? Eu percebo que eu consigo fazer uma manobra eficiente, deslizar, ao mesmo tempo que eu observo um abaulamento desse tecido dentro da ventosa por causa da sucção que foi feita. Tomar cuidado com a mama do paciente, não deslizar em cima da mama, ao redor. Lembrando que na parte de instrumentalização isso é muito bem explicado. Ao mesmo tempo que eu realizo uma compressão, eu empurro a ventosa contra o tecido e eu deslizo. Então eu posso realizar movimentos circulares, longitudinais às fibras e também transversais. Toda vez que se perde o vácuo, é importante voltar e puxar através da bomba, realizando o vácuo novamente. A região vai se tornando hiperemiada com essa manobra, mas eu percebo que o deslizamento vai ficando cada vez mais fácil. Isso é realizado em cima de toda a massa do peitoral, para que consigamos, através do abaulamento e do deslizamento, descolar pele da fáscia superficial e a fáscia epimisial, a fáscia profunda do peitoral maior, através do estiramento dos retináculos superficiais e também dos retináculos profundos da pele. Manipulação miofacial manual instrumental, fáscia superficial do tórax, utilizando ventosas. Podemos utilizar a ventosa, uma quantidade suficiente de uma substância lubrificante que cubra toda a região a ser manipulada. Escolhemos uma ventosa de um tamanho ideal para a região, uma boa quantidade de sucção, de forma que nós consigamos abaular a pele, acessar a fáscia superficial
estirar os ligamentos dos retináculos superficiais e profundos da pele. Uma quantidade suficiente que não seja desagradável ao paciente, tudo bem, mas ao mesmo tempo consiga manipular essas estruturas. Muito bem explicado na parte de instrumentalização, nós precisamos, ao mesmo tempo que comprimir a ventosa contra o tecido, realizar um deslizamento. Dessa forma a gente evita de perder a sucção e fazer a manobra de deslizamento. Nós fazemos isso ao redor de todo o peitoral maior e nós vamos percebendo que a ventosa vai deslizando de uma forma mais leve com o passar do tempo. Tomar bastante cuidado para evitar não passar a ventosa em cima da mama do paciente. Dessa forma, nós preparamos os tecidos dessa região para manobras mais vigorosas, tanto de forma alongada, quanto também de forma dinâmica. Tá bom. Manipulação miofascial manual instrumental, fáscia superficial em relação à fáscia profunda, na região do tórax. Além disso, também pele em relação à fáscia superficial. Nós podemos utilizar as ventosas de uma forma estática. Muito bem explicado na parte de instrumentalização, nós utilizamos as ventosas estáticas nas zonas de aderências longitudinais e também nas zonas de aderências transversais. Nós podemos colocar, então, no externo, 1, 2 ou 3 ventosas. Podemos colocar ventosas também na zona de aderência transversal, ao nível das 6ª e 7ª costelas. E podemos também colocar ventosas ao nível de toda a clavícula. Podemos usar um pouco mais de ventosas. Aqui eu estou fazendo como uma forma de exemplo, de explicação. E nós mantemos essas ventosas por alguns minutos, para que a gente consiga alongar os retináculos superficiais e profundos da pele, para manipular a pele em relação à fáscia superficial e também da fáscia superficial em relação à fáscia profunda nessa zona de aderência. Dessa forma, nós conseguiremos manipular essas fáscias e prepará-las para manobras mais vigorosas, tanto de forma alongada, quanto também de uma forma dinâmica. Manipulação miofascial manual instrumental, utilizando raspadores, lâmina superficial do tórax, mais precisamente o peitoral maior. Vocês podem utilizar o instrumento que acharem mais adequado à manipulação da região. Vou fazer uma demonstração com guidon, como que a gente poderia manipular a face nessa região. Lembrando sempre que, com os raspadores, sempre utilizar uma substância lubrificante, de forma que você atrite o mínimo possível com a pele e consiga acessar tecidos mais profundos de forma eficiente. Utilizar uma quantidade suficiente de lubrificante que cubra toda a região. O guidon, lembrando que ele é abaulado dos dois lados, tanto na parte côncava quanto na parte convexa. Peço ao paciente uma flexão lateral contralateral para evitar o contato do guidon com o seu rosto. Dessa forma, eu consigo manipular bem as fáscias dessa região. Sempre
pensar em manter o instrumento o mais oblíquo possível em relação ao tecido. Movimentos nem muito rápidos, nem muito lentos, movimentos terapêuticos. Posso manipular a fáscia no sentido longitudinal às fibras ou até mesmo transversais às fibras. Posso fazer movimentos circulares, movimentos lentos, lembrando que o guidon ele é abaulado dos dois lados, então eu posso realizar movimentos de ir e vir, mantendo o instrumento sempre bem inclinado. Tudo muito bem explicado na parte de instrumentalização, nem muito lento, nem muito rápido, um movimento terapêutico, transversais às fibras, na direção das fibras e sempre evitar o contato nessa região com a mama do paciente. Posso realizar movimentos circulares. Se eu começo de uma forma bem leve, com pouca compressão, eu consigo acessar mais precisamente pele em relação à fáscia superficial e fáscia profunda. E se eu faço um esforço maior, eu consigo acessar melhor as camadas mais profundas da lâmina superficial ou do peitoral maior nessa região. Dessa forma, numa posição anatômica, posso fazer gestos de escavamento, movimentos circulares, tomando bastante cuidado com o externo e as costelas e a clavícula, não raspar esses instrumentos nessas regiões, que pode machucar e é muito desagradável para o paciente. Dessa forma, nós manipulamos as fáscias nessa região em uma posição anatômica, preparando os tecidos para manobras mais vigorosas, tanto de forma alongada, quanto também de uma forma dinâmica. Manipulação miofacial manual instrumental, fáscias do tórax, utilizando as mãos. Nessa região, nós podemos utilizar as eminências, nós podemos utilizar os polegares, a polpa dos polegares, nós podemos utilizar as falanges, a região dorsal da mão, ou mais precisamente dos dedos. Sempre utilizar uma boa quantidade de substância lubrificante para que ela consiga cobrir toda a região que você está manipulando. Dessa forma a gente diminui o atrito, o máximo possível de tentar diminuir o atrito entre a mão ou os instrumentos e a região a ser manipulada. Uma quantidade suficiente. Podemos começar utilizando a parte dorsal da mão ou dos dedos. As falanges. Podemos fazer movimentos circulares. Tanto no sentido proximal quanto distal proximal. Não existe uma regra. Uma velocidade não muito lenta nem muito rápida, que nós denominamos terapêutica. E eu consigo, através do esforço de compressão e deslizamento, quanto mais compressão eu realizo, mais profundamente ou mais profundas as fáscias são acessadas. Posso usar minhas eminências. Da mesma forma que os outros instrumentos, tomar cuidado para não manipular em cima da mama do paciente. Posso utilizar também os polegares. Quando você vai percebendo que o atrito vai aumentando, a gente passa um pouco mais de pomada para permitir um melhor deslizamento.
Dessa forma, com as mãos, assim como os outros instrumentos, nós preparamos o tecido de uma forma anatômica, preparando ele para manobras tanto de forma alongada quanto de forma dinâmica. Manipulação miofascial manual instrumental, fáscias do tórax. Nós vamos utilizar um alongamento do peitoral maior. Dessa forma, nós vamos manipular ao mesmo tempo a fáscia e permitir com que ela ganhe flexibilidade. Utilizando uma boa quantidade de pomada. E um alongamento do peitoral maior. A gente mantém o peitoral maior nessa posição alongada e com as mãos nós conseguimos manipular essas fáscias. Ao mesmo tempo que ela está alongada, nós a manipulamos, estimulando bem a flexibilidade nessa região. Tomar um pouco de cuidado com esse terço distal do peitoral maior, principalmente com os raspadores ou outros instrumentos. Estimulo essa fáscia com as eminências também. De forma lenta, terapêutica. Podemos utilizar também os polegares, toda a massa do peitoral maior. Dessa forma nós vamos percebendo que o tecido vai ganhando mais flexibilidade, vai ficando mais fácil a manipulação. Nessa mesma posição, nós podemos realizar o que nós denominamos de uma manobra dinâmica, onde nós vamos alongar, encurtar um pouco o tecido, alongar, encurtar um pouco. Assim nós vamos fazer com que os planos miofasciais deslizem uns em relação aos outros. Pele, fáscia superficial em relação à fáscia epimisial do peitoral maior. Então aqui a gente mantém, alonga e desliza. Alonga e desliza. Polegar, eminências. Alonga e desliza. Ao mesmo tempo que nós ganhamos flexibilidade, nós vamos ganhando também deslizamento entre esses planos faciais. Pele em relação à fáscia superficial em relação à lâmina superficial do tórax, mais precisamente a fáscia epimisial do peitoral maior. Logicamente que essas manobras são realizadas após uma boa avaliação e perceber que essa região necessita de ganhar flexibilidade. Manipulação miofascial manual instrumental, pele, fáscia superficial em relação à fáscia profunda, que é a fáscia relacionada ao peitoral maior, a lâmina superficial do tórax. Então nós queremos fazer com que esses planos faciais deslizem uns em relação aos outros. Utilizando a ventosa, nós vamos abaular a pele, a fáscia superficial e estirar esses retináculos, tanto os superficiais quanto os profundos, e fazer com que a pele e a fáscia superficial deslizem em relação à fáscia epimisial do peitoral maior. Então, uma boa quantidade de substância lubrificante, uma ventosa de um tamanho ideal para a região. Nós podemos manter o tecido
de forma alongada, ao mesmo tempo que nós realizamos uma compressão da ventosa, nós realizamos também um deslizamento. Percebo que está um pouco difícil, diminuo um pouco a sucção. O suficiente para abaular a pele e que a gente consiga também deslizar. É sempre mais difícil essa manobra com o tecido em alongamento. Vai perdendo a sucção, a gente tem que voltar, tentar fazer um pouco mais de sucção. Isso, e vamos ganhando. Tem que achar o ponto exato entre a quantidade suficiente de sucção e que consiga deslizar ao mesmo tempo. Mas logicamente que vai ficando cada vez mais fácil. A fáscia vai se descolando. Nessa mesma posição, nós podemos fazer um trabalho dinâmico, onde alonga e relaxa, alonga e relaxa, alonga e relaxa. Perdeu a sucção, volta, tenta ganhar um pouco mais. Isso. Dessa forma, nós vamos permitir, através do estiramento da pele em relação à face superficial e à face profunda, um estiramento dos retináculos, tanto superficiais quanto profundos, nós vamos permitir com que esses planos deslizem uns em relação aos outros. Pele, face superficial e a face profunda da região do tórax. Manipulação miofascial manual instrumental, utilizando raspadores, fáscias do tórax. Nesse momento, nós vamos realizar manobras de forma alongada e de forma dinâmica. Uma das mãos vai segurar o instrumento e a outra mão, ou o outro membro superior, eu vou abraçar o membro superior do paciente. Então, as formas alongadas e dinâmicas, o guidon não daria para fazer com o guidon. Então, eu vou utilizar o soco para realizar essa manobra. Porque uma mão vai segurar o instrumento e a outra mão vai abraçar o membro superior do paciente. O guidon, lembrando que a gente necessita segurá-lo com as duas mãos. Então, nós passamos uma quantidade, sempre uma quantidade suficiente de uma substância que cubra toda a região que você quer manipular. Mantemos o tecido em alongamento e com o raspador, na parte de instrumentalização, muito bem explicado, nós deslizamos em relação ao tecido que você quer manipular. Dica: não passar o raspador em cima do terço distal do peitoral maior. Esse pedaço de mais ou menos 4, 5 dedos finais do peitoral maior, porque vai machucar, vai ficar hiperemiado e vai ficar roxo. Então, nós utilizamos os raspadores em posição anatômica ou dinâmica somente nesse terço mais proximal, no tórax. Evitar o contato com a mama do paciente e podemos realizar escavamentos, deslizar com gestos longos e quanto mais compressão eu realizo com o instrumento, mais profundamente eu acesso as fáscias nessa região. Então, nessa posição eu posso acessar a pele em relação à fáscia superficial, um pouco mais de compressão,
tudo que eu já disse, mais fáscias superficiais em relação às fáscias profundas. E mais compressão ainda, nós vamos acessar as fáscias mais profundas do peitoral maior. Posso fazer movimentos circulares, tomando cuidado com as proeminências ósseas, clavícula, externo e as costelas. Nessa mesma posição, nós podemos fazer movimentos de ganhando alongamento e voltando, que nós chamamos de dinâmico, ao mesmo tempo que eu faço a raspagem ou a manipulação com o instrumento. Vai e volta. Dessa forma a gente consegue, além de ganhar flexibilidade do tecido ou dos tecidos, também ganhar mobilidade de deslizamento entre os planos faciais. Pele, fáscia superficial, fáscia profunda. Manipulação miofacial manual instrumental, fáscias do tórax, utilizando pistola massageadora ou massageador GAN. Nós podemos trabalhar essas fáscias com massageador GAN de forma alongada, quanto mais compressão eu realizo, mais profundamente eu acesso as fáscias nessa região. Com pouca compressão, nós conseguimos manipular pele em relação à fáscia superficial, um pouco mais de compressão, fáscias superficiais em relação às fáscias profundas ou à fáscia do peitoral maior. Evitar, de todas as formas, manipular em cima da mama do paciente. Tomar cuidado com as proeminências ósseas, clavícula, o externo e as costelas. Nessa mesma posição, utilizando a pistola massageadora, nós podemos fazer um trabalho dinâmico. Ao mesmo tempo que eu faço uma percussão, eu permito com que o tecido se alongue e nós conseguimos manipular também e fazer com que haja um deslizamento entre os planos faciais. Esse estímulo da fáscia se mostra muito eficiente no ganho de flexibilidade e de deslizamento nas fáscias na região do tórax.